Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. E hoje a gente vai tratar de um assunto que talvez não agrada a todos vocês que estão aqui no canal. Porém, um assunto que eu acho muito importante a gente estar tratando, que é um assunto assim que quando você entra neste tema em si, eu acho que você está indo na contramão daquilo que é correto. Então vamos lá, eu vou colocar um áudio de uma pessoa aqui que está falando e depois eu vou comentar sobre o que eu acho desse comentário, e eu gostaria muito que vocês deixassem no comentário também o que vocês acham referente a esse assunto. Eu acho que é um assunto muito importante que nós temos sim que discutir, né, que a gente tem que falar sobre isso, que é exatamente por causa desses posicionamentos que vêm sendo ditados, né, dessas ideologias, né, que a gente tem andado na contramão daquilo que é correto, e por isso que muitas coisas estão ficando disfuncionais, exatamente por causa desses discursos. Então fica aí atento que eu vou, antes de eu colocar o áudio para você estar ouvindo, talvez é até uma pessoa que vocês conhecem, né? Acho que tem muitos aí que seguem o meu canal, conhece essa pessoa, né? Vão talvez reconhecer pela voz dele. E em nenhum momento eu estou sendo, digamos assim, que eu vou estar falando de uma forma negativa sobre ele. Eu não tenho nada contra esse cara, inclusive, nem nada contra, nem nada a favor, não o conheço. Porém, tem alguns assuntos que ele aborda em relação aos homens que eu concordo, mas tem algum posicionamento que ele tem que infelizmente eu não tenho condições de concordar, e eu gostaria que vocês deixassem aqui no comentário a opinião de vocês sobre esse assunto. Mas antes de você deixar a sua opinião, de ouvir o áudio, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque eu só tô lembrando, porque às vezes a gente acaba esquecendo. Então aproveita que eu tô falando, que eu tô lembrando para vocês, se inscreva no canal. Assim que você assistir o vídeo, compartilhe, e ao decorrer do vídeo vai deixando a sua opinião, o seu comentário, e interagindo aí com todos nós, né, aqui no nosso canal. E vamos para o assunto em si. Prestem bastante atenção no que esse cara fala, e depois eu vou estar expondo a minha opinião sobre esse assunto. Há uma discussão entre alguns canais masculinos e um canal feminino sobre a questão se pode haver no nosso meio mulheres discutindo nossos temas. Você já sabe a minha opinião, eu não vou ficar me repetindo aqui. O que eu tenho a dizer sobre essa situação é bem simples. Se há homens que preferem ouvir coisas sobre as quais nós homens já discutimos, mas que eles preferem ouvir da boca de uma mulher, é sinal que esses homens ainda são domados e preferem acreditar no que uma mulher diz do que nós homens dissemos. São homens que ainda acreditam em uma falaciosa e inútil tentativa de achar uma mulher que ainda sirva para relacionamento. Era isso aí. Enfim, está dito a fala dele. Ele não concorda que mulheres abordem esses assuntos masculinos. Por exemplo, ele não concorda que eu venha falar sobre os assuntos masculinos, que talvez eu venha fazer essas abordagens que eu tenho feito sobre o reconhecimento da importância do homem na sociedade. Ele não concorda que uma mulher possa falar sobre os homens. Entendeu? Na opinião dele, o homem, ele que tem esse direito de estar falando sobre os homens, e que quando um homem acaba ouvindo uma mulher é porque ele tem o intuito de ter um relacionamento. Ok, então assim, ele é totalmente contra, parece, qualquer mulher. Eu respeito a opinião dele, porém não concordo.
Porque quando você fala isso, quando você começa a pregar desta forma, que mulher não presta, generalizando, digamos assim, ao ponto de dizer que a mulher ela não pode falar sobre o assunto relacionado ao homem, eu acho de uma certa ignorância. Por quê? Porque eu acho assim, a mulher não é porque existe essa quantidade de mulheres que vão contra aquilo que é correto, que não exista mulheres que estão aí adormecidas e não vendo a realidade, que não reconheça o valor do homem, que não saiba que o homem ele foi criado para governar, que a gente tem que ter, sim, ser submissa aos homens, porque quando a gente fala assim, porque essa palavra para as feministas, ser submissa ao homem, elas acham que a gente tem que aceitar tudo, que a gente tem que apanhar, que a gente tem que isso, tem que aquilo. Então, para elas, a submissão é isso. E, na verdade, a submissão significa estar sobre a missão de um homem, e isso não é errado, porque estar sobre a missão de um homem, isso é uma lei designada por Deus, não é uma lei criada por ninguém, por um qualquer. E quando esse senhor, ele fala, de certa forma, das mulheres, que eu não vou falar o nome dele aqui, talvez vocês reconheçam pelo tom de voz quem está falando isso, quem reconhece, tudo bem, se concorda, né? Mas quando a pessoa chega a falar neste nível, é porque ele está negligenciando que ele teve uma mãe, ele está negligenciando que ele tem uma irmã, que ele tem uma tia, que ele tem alguma mulher que de alguma forma foi amorosa, de alguma mulher que foi submissa, que aceitou a missão dela como mulher. E isso para mim não é correto, porque aí tem assim, esses tempos atrás eu entrei num debate, né? Mas porque a minha mãe não cuidou de mim. Ok, você não teve talvez uma mãe que cuidasse de você, mas certamente você teve uma tia, você teve uma avó, você teve uma irmã. Alguma mulher na sua família ou no meio que você estava ali vivendo, ela fez o papel de mulher, ela cuidou de você, porque não existe você dizer que uma criança, seja do sexo masculino ou seja do sexo feminino, se não tiver esse suporte de alguém que entendeu a função dela como mulher na vida, vai sobreviver, porque uma criança, ela tem uma fragilidade muito grande. Então, não tem como você fechar os olhos para isso, porque em algum momento você foi sim cuidado por uma mulher, e muitas vezes é por talvez ter se envolvido com uma dessas mulheres interesseiras, por essas mulheres que vivem esse padrão ideológico que está sendo ditado hoje em dia aí na sociedade. Então existem esses homens com essa, digamos, com essa revolta, que aí acaba atingindo todas as outras, que muitas vezes está aqui falando, não é pelo mal, e sim pelo bem, pelo reconhecimento, para que outras mulheres, quem sabe, possam ouvir essas falas e cair na realidade daquilo que elas foram feitas para fazer, entendeu? E não ignorar isso, porque foi por causa dessas atitudes das mulheres de renegar aquilo que elas foram feitas para ser aquilo que elas vieram para fazer, aquilo que foi designado por Deus para que nós mulheres fizéssemos. Então, através dessa negação de não fazer aquilo, então muitos homens criaram essa revolta e criaram aí então esse grupo, né, que denigre, que é contra o relacionamento de uma forma, digamos, bem radical mesmo. Porém, eles são contra o relacionamento, mas não são contra pagar uma mulher, ou seja, eles estimulam a prostituição, dando mais poder a essas mulheres que estão gerando cada vez mais essa podridão que existe aí. Então não tem como você falar que não quer um relacionamento e pagar uma mulher para se relacionar. Então você está patrocinando o que é de mais sujo, o que é de mais podre, e você está se servindo sim de uma mulher e você está se igualando a ela. Então esse tipo de pensamento, esse tipo de pregação, que a mulher não pode abrir os olhos, que a mulher não pode cair na realidade, que ela não pode retroceder e entender qual é a função dela na sociedade, qual é a função do homem na sociedade,
é também um discurso feminista, porque quando um homem se torna feminista, ele consegue ser pior do que uma mulher. Então isso é errado, e não é errado você querer se relacionar, você lutar para que isso aconteça de uma forma saudável. E isso não é possível por causa da mentalidade da mulher. Ok, concordo, a mentalidade atual da mulher hoje realmente está inviável você ter um relacionamento. Mas e aí? Você vai aceitar cruzar os braços? Porque sem mulher você não vai ficar, você vai pagar alguém. Entendeu? Você vai estar empenhando ali o seu trabalho, o seu dia, para empoderar mais as poderosas que vocês tanto criticam. Então é sobre isso. É sobre o resgate dos valores que não foram criados por nós. A ideia de um casamento, a ideia de um relacionamento, não foi criado por nós. Foi criado pelo Criador do mundo, pelo Criador do universo. E a partir do momento que você cria uma nova ideia de que não deve existir relacionamento, que não deve se relacionar homem e mulher, você está criando uma nova ideologia e está passando por cima daquilo que Deus criou. E aí como que vai funcionar? A partir do momento que você renega a criação de Deus sobre a sua vida, você simplesmente está se achando maior do que Deus. Se você tem esse discurso de que o homem tem que ficar sozinho, de que a mulher tem que ficar sozinha, se você que é mulher tem esse discurso que é melhor ficar sozinha e usurpar os homens, se você que é homem tem esse discurso que é melhor ficar sozinho e pagar uma mulher, você está passando por cima de um princípio muito grande e você está criando uma ideia, ou seja, é uma nova ideologia formada pela cabeça de humanos que é contra aquilo que Deus designou lá sobre a criação do homem e da mulher. Deus criou o homem e logo em seguida ele entendeu que o homem necessitava de uma auxiliadora e assim ele fez a mulher da costela do homem. Então primeiro foi feito o homem e depois foi feito a mulher, porque Deus entendeu que era necessário que houvesse uma mulher para ele e tirou da costela do homem, e isso nos torna auxiliadora e não governantas de um homem, governas de um homem, entendeu? Eu não sei se eu me expresso muito bem, se eu falo exatamente aquilo que tem que ser dito de uma forma correta, porque muitas vezes eu esqueço algumas palavras, né? Porém, eu acho que dá para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer sobre isso. Então, eu não concordo com a falácia desse senhor. Eu acho que ele está instigando uma coisa que é uma ideologia criada por um outro grupo, que nada mais é um outro grupo igualzinho às feministas. Simplesmente igual. É cada um no seu quadrado, fazendo aquilo que eles acham certo e negando a criação que foi criado pelo Criador do mundo, aquele que te fez homem, aquele que te fez mulher, aquele que te deu um papel, aquele que, que te deu uma função para você lutar. E a partir do momento que você tô nem aí, deixa pra lá, você simplesmente tá servindo a ideologias criadas pelo mal. Porque isso daí são ideologias criadas pelo mal para acabar com uma sociedade e tá na cara de todo mundo, para quem quer ver, a sociedade está doente, a sociedade está sem um direcionamento, porque cada um está criando a sua ideologia, está criando o seu modo de viver e está seguindo ele. E tá quebrando a cara toda hora, porque não adianta falar que, eu sou feliz sozinho. Não é, porque você não foi criado para isso. Quando você fala isso, você tá mentindo. Simplesmente você tá mentindo e enganando você mesmo. Entendeu? Então, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários qual é a sua opinião, independente da minha opinião. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião. E eu respeitarei todas as opiniões deixadas aqui. Não é que o que eu estou dizendo é uma verdade absoluta. E não se esqueça de se inscrever nesse canal e fazer com que essa família nossa cresça cada dia mais, deixando seus comentários, compartilhando com alguém que talvez tenha esse pensamento que você, assim como eu, concorda ou não concorda, mas vale a pena a gente estar interagindo para que a gente possa evoluir, porque o conhecimento nos faz evoluir. Então, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.